Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bernardo, sou piloto de avião e professor e hoje quero conversar com vocês um pouco sobre o CMA. O que é o CMA e os segredos que guardam no CMA, o que pode, o que não pode. Essa semana eu passei o meu CMA de segunda classe para primeira classe. Vou explicar para vocês o que é isso de classe. Então eu fiz os exames lá e tal, e aí eu queria conversar um pouco para vocês sobre como que é, como que funciona e tirar algumas dúvidas sobre esse assunto. O que é o CMA? O CMA significa Certificado Médico Aeronáutico. Ele é um documento obrigatório para todo mundo que está relacionado a essa parte de aviação, de voos e tudo mais. Até os mecânicos, pilotos, comissários, todo mundo tem que ter. Ele prova que você está fisicamente e mentalmente preparado para exercer as funções a bordo. É um grande check-up que a gente faz de exames, passa em vários médicos, fono, dentista, psicólogo, psiquiatra, otorrino, oftalmo. Então são vários médicos que a gente passa para a gente ter certeza que a gente está apto para exercer função a bordo e que você não vai dar uma surtada lá. Existem algumas doenças que pegam e a galera tem medo de algumas coisas e tudo mais, mas eu vou contar o meu caso para vocês. Então, fazendo um parênteses rápido para vocês, eu tenho problema de colesterol de família e tomo remédio. Eu tinha muito essa questão antes de fazer o CMA de qual era o limite, podia fazer, não podia fazer, como que ia funcionar, posso reprovar, não posso reprovar. O colesterol é uma coisa que pega um pouco no CMA. Se você tomar remédio e estiver controlado, eles não ligam não. Eu tomo remédio constantemente e aí já mata essa questão do CMA. Mas se você tiver o colesterol alto, pode ser um problema, então é bom ficar de olho no colesterol. Diabetes também é uma doença que pode pegar, alguma doença cardiovascular grave, se você tiver tido um infarto ou cerebral, né? Pode ser um AVC também, normalmente isso pega. Mas tem várias doenças que a galera às vezes tem questão, algumas coisas de pele, algumas coisas assim que passam, tá? O meu colesterol nunca foi o super ideal, mas com o remédio ele tá bem no limite ali e eles me passaram de boa. Então, quais são as categorias do CMA? O CMA ele tem várias categorias, primeira classe, segunda classe, eu acho que até a quarta classe, se não me engano, que é para desportivo, piloto desportivo. Mas acho que eu vou falar mais é a primeira classe e segunda classe. Primeira classe é para quem exerce função remunerada a bordo como piloto de avião e segunda classe é para quem não exerce atividade remunerada. Em outras palavras, primeira classe é para piloto comercial, segunda classe é para piloto privado. E um detalhe que normalmente a galera não fala muito é que você consegue fazer todo o curso no Aeroclube de piloto comercial como de segunda classe, tá? Você só precisa para terminar o curso e para voar como piloto profissional. Eu tava fazendo meu piloto comercial com de segunda classe e tá tudo bem. Só que eu ia ter que renovar, aí eu já fiz o de primeira classe agora. Então, onde eu posso fazer o meu CMA? A ANAC, ela credencia algumas clínicas, credencia alguns médicos também, mas já é melhor fazer nas clínicas, porque aí você já faz tudo junto. Então, a ANAC credencia algumas clínicas localizadas em vários, eu acho que em todos os estados do Brasil, que são aptas a te dar essa licença de CMA. Então, você precisa procurar na sua cidade quais clínicas são credenciadas da ANAC para fazer o CMA. Antigamente era até no Hospital da Aeronáutica, no CEMAL, e tem várias pessoas que contam dessa época de CEMAL aí, mas hoje em dia são médicos civis e não tem nada a ver com militar, não. É mais tranquilo. E a galera tem muito medo por causa da aviação militar, porque acham que vai ser tipo militar, não pode usar óculos, não sei o quê. Cara, pode usar óculos. Eu uso óculos e tá tranquilo. E dependendo do que você tiver, você pode até entrar com recurso para conseguir realizar os seus voos. Vou deixar o site da ANAC aqui embaixo com as localizações separadas em estados de onde tem as clínicas que realizam o CMA e quem é credenciado e tudo mais. Como eu falei para vocês, os exames que são feitos são meio que um check-up geral das partes principais da nossa saúde. Então você passa no fono para ver a parte de audição, porque a gente usa fone o dia inteiro e tal, então precisa estar com a audição boa. Dentista, psicólogo, e aí o psicólogo você faz uma consulta individual com o psicólogo e algumas atividades, tipo aquelas do Detran, que é gravar a imagem, coisas de lógica. Psiquiatra, caso você tenha algum problema, tome algum remédio, precisa passar no psiquiatra. Você é doido? Você é pichuruco? Você é pichuruco? Oftalmo para a parte de visão. Otorrino, também para a parte de vias aéreas, eles dão uma olhadinha. Neurologista, para tentar identificar ali se você não tem algum problema neurológico. Faz os exames de sangue e de urina, para ver a parte de colesterol e tudo mais. Faz a famosa esteira, que aí a gente tem que correr na esteira com os eletrodos no peito para ver como que tá a reação do coração para atividade física, para recuperação da atividade física.
É bem legal fazer lá na esteira. Cardiologista também, para interpretar essa parte dos exames e ao mesmo tempo ver se você não teve um infarto. E se eu não me engano, são todos esses. O que a galera normalmente mais fala é o da esteira. O da fono também é meio complicadinho, porque é muito baixinho o som que ela bota e você tem que identificar com a mão esquerda ou mão direita, se tá no ouvido direito ou no ouvido esquerdo. Então esse é o mais chatinho de fazer. E acho que é só esses, assim. O exame de sangue. Tem que tirar alguns raios-x também. Raio-x do tórax, raio-x dos seios da face, raio-x da arcada dentária, se eu não me engano. Se você tiver plano de saúde, você já pode levar esses exames por fora. Vou deixar o site da ANAC também, que fala todos esses exames que vocês têm que fazer. Eu acho que são todos esses médicos aí que a gente passa. Tem um documento da ANAC que é importante que vocês leiam, falando do que pode reprovar no CMA. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma doença específica que às vezes não está escrita lá de forma clara, entrem em contato com alguém do CMA. Entrem em contato com alguém que trabalha lá. O CMA que eu faço é o CMA Tijuca. Não tô fazendo propaganda nem nada, mas eles são muito bons. E o Márcio, que é o dono do CMA Tijuca, ele me deu uma aula sobre o CMA, falou tudo que eu podia, tudo que eu não podia ter. Tinha questões aí com colesterol, então eu conversava bastante com ele e ele foi ótimo. Então mandem mensagem caso vocês tenham alguma dúvida específica, porque eles vão super te atender e vão explicar tudo pra vocês. Mas no geral, o que pode te reprovar? Cara, problemas cardíacos e problemas mentais, assim, essencialmente, ou distúrbios psicológicos. Então, esses são os mais brutos, assim. Diabetes também, que pode ser um pouco complicado. Esquizofrenia, se a pessoa já teve um infarto, já teve um AVC, como eu falei. Então, essas coisas que podem reprovar, tá? É bom ficar de olho. Os CMAs, eles têm validade, por isso que eu tive que renovar o meu. E depende principalmente da idade ali de quem tá tirando o CMA, tá? A partir dos 40 anos, a coisa muda um pouco. O de primeira classe, a gente tem que renovar ele anualmente, porque você tá trabalhando como piloto, tá? Um pouquinho mais chatinho. E o CMA de segunda classe de piloto privado, a gente renova de 4 em 4 anos, então ele é um pouco mais de boa. Por isso que eu renovei o meu agora, venceu esses 4 anos que eu tinha tirado o CMA. Tirei há muito tempo, enfim. Quanto custa para tirar o CMA? Também é uma dúvida que a galera tem. Depende muito se você tiver plano de saúde e se você conseguir fazer esses exames por fora. Quando eu tirei o meu de segunda classe, eu tinha plano. Os raios-x eu fiz por fora, o exame de sangue eu fiz por fora, o da esteira eu fiz por fora. Tudo isso a gente consegue fazer e economizar um pouco aí na obtenção do CMA. O valor vai variar aí entre 500 e 1.500 reais, dependendo se você já tiver os exames e tudo mais, aí fica um pouco mais barato. Esse ano eu paguei 1.300. Gira aí entre 1.500 e 500 reais, mais ou menos em volta disso. E claro, isso depende de região também. Eu tirei no Rio de Janeiro, né, e tudo mais, mas dependendo da região vai ser um pouco mais barato. E é legal que se você trabalhar numa empresa aérea, eles pagam CMA pra vocês. Antigamente não era assim não, mas hoje em dia é. Quando você for tirar o seu CMA, você vai ver um monte de tripulante lá, piloto, comandante, comissário, porque eles têm que renovar, né, anualmente, e aí a empresa paga isso pra eles. Então, pessoal, algumas dicas finais pra quem tá pensando em tirar o CMA e começar os voos. Pra você começar a voar como piloto privado, começar a fazer o curso no aeroclube, você só precisa do CMA, então você não precisa fazer a banca de piloto nem nada, você pode começar a fazer o CMA, e aí você vai voando até você completar normalmente ali as suas 20 horas, que é onde você vai fazer o seu voo solo. Pra voar solo, aí sim, você precisa do CMA. É uma diquinha legal que você tire o CMA pra começar a voar, pra ver se você realmente gosta e tudo mais. Tira o de segunda classe pra piloto privado, vai durar bastante, aí você vai ter certeza se você quer realmente seguir essa área de aviação. Pro piloto comercial também é uma dica, pode fazer o seu piloto comercial todo com o de segunda classe e só no final, no voo de cheque, você ter o de primeira classe. Esse é um detalhe que normalmente a galera não fala, porque a gente entende que o de primeira classe é para piloto comercial, então eu preciso tirar quando eu começar o curso de piloto comercial. Mas não, você pode fazer o curso todo no aeroclube com o de segunda classe e economizar essa graninha, em vez de ficar tirando anualmente, que às vezes você vai fazer o curso de piloto comercial em 2, às vezes 3, 4 anos, tem que ficar tirando um monte de CMA de primeira classe, que você pode fazer o de segunda classe e ficar com ele tranquilo fazendo o piloto comercial. Outra dica que é importante, cuidem da sua saúde. Eu acho que é a dica mais primordial que o CMA, na verdade, tenta passar, que é, cara, se você tá sedentário, se você não faz atividade física, não tem uma dieta legal, começa a correr atrás dessas paradas. Eu lembro que eu fui fazer o meu primeiro CMA, eu sempre fui magrinho, só que fui fazer o exame da esteira e, cara, eu sofri muito pra fazer. Eu fiz pelo plano, então o cara botou pra torar lá a esteira. Eu descobri, na prática, o que era ser sedentário e não necessariamente tem a ver com ser acima do peso. Eu tava magro e tudo mais, mas como eu não fazia atividade física, eu descobri que eu tava sedentário, não conseguia correr um pouquinho. É legal que vocês busquem fazer essas atividades físicas para melhorar a saúde de vocês e entendam a importância de você ter uma boa saúde para quando você atua como piloto. Você tem um monte de vida ali dependendo de você,
dependendo do avião, podem ser 200 vidas, 100 vidas. Até na executiva, voando só com 2, 3 pessoas, você tem pessoas dependendo de você. E na aviação de linha aérea, você tem 200, 300 pessoas que estão ali nas suas mãos. Faz sentido a gente cuidar da nossa saúde, porque a gente evita vários problemas. Então é legal que vocês tenham uma saúde boa, porque a aviação é uma atividade que exerce muito do nosso corpo e da nossa mente. Então por isso que é bom a gente ter essa rotina legal de atividade física. Então fica essa mensagem motivacional para que vocês busquem fazer atividade física, fazer uma boa dieta, para que vocês passem no CMA tranquilo. E lá na hora, você tem um formulário que você tem que preencher e tudo mais. E aí uma dica que eu acho que é mais quase uma lei, não minta no formulário, tá? Porque isso pode dar problema no futuro e pode dar problema sério. Então, não minta no formulário, é uma coisa, né? Acho que não precisa nem falar disso, né? E claro, o CMA, ele é só o início, cara. Tenta colocar essa questão da dieta e atividade física na sua rotina e não só pra fazer o CMA. Porque dá pra você se virar ali, faltando um mês pra tirar o CMA e fazer essas paradas. Mas, cara, saúde é uma parada constante, é uma casinha que a gente vai construindo tijolo por tijolo. Por isso que é legal a gente botar isso na rotina mesmo. Se vocês ainda não voam, vocês vão descobrir que é uma atividade que exerce muito do corpo, muito da nossa mente. Por isso que é bom a gente estar com as coisas alinhadas, pelo menos na parte corporal, física e principalmente mental, para que vocês não tenham problema nos voos. E para fechar é isso. Me conta aqui embaixo se eu esclareci todas as suas dúvidas em relação ao CMA e caso tenha ficado alguma dúvida, comenta aqui embaixo também para que a gente troque essa ideia e você consiga tirar o seu CMA sem dor de cabeça, sem estresse e tudo mais. Não esqueça de curtir aqui esse vídeo, compartilhar esse vídeo com alguém que vai tirar o CMA e que você acha que vai ser importante ver esse vídeo. Se inscrever no canal, principalmente para acompanhar mais conteúdos sobre aviação. E é isso, valeu!